Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Me chamo professora Ana Marília e estou aqui com vocês nessa empreitada de aprovação para o concurso da CESAP. Sei que muitos aqui talvez não estejam, né, acostumados ou tenham conhecimento da área jurídica, porque entendo que talvez muitos sejam da área de saúde, mas nesse processo, nessas aulas, eu espero tornar o conhecimento mais claro para vocês. Vou me apresentar, né, um pouquinho antes. Como eu já falei, me chamo Ana Marília Dutra, sou especialista em mestre em Direito Constitucional, sou advogada e professora, atuo na área de Direito Público, inclusive no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, para conseguir ajudá-los nesse percurso de aprovação que eu tenho certeza que chegará, tá bem? Vou deixar meu contato com o CleverMed, concurso, para o caso de vocês quererem tirar alguma dúvida, fiquem muito à vontade para fazer isso, pessoal. Eu sei que é difícil, né? Esse processo de aprovação, de estudo, às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente não consegue entender na hora, ainda mais quando é de uma área diferente, então eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Pessoal, só para esclarecer um pouquinho aqui com vocês, a minha ideia nesses slides foi trazer o máximo de letra da lei possível. Por quê? Porque vocês precisam ter essa memória visual em razão do estilo da banca. A banca, ela tem um estilo de cobrar muito a letra da lei e às vezes no detalhe. Então, por isso que eu não me esquivei de trazer a letra da lei, apesar de saber que ela pode ser um pouco desafiadora, tá? Mas a gente está aqui para estudar juntos, para entender juntos. Vai ser muito importante que vocês leiam a lei propriamente, porque basicamente todas as questões vão ser a, a cópia e a cola da própria letra da lei. Isso tem grandes chances pelo estilo da banca. Inclusive, eu trouxe para vocês algumas questões da banca da IDECAM, principalmente do concurso da UERN, que teve em 2016. Então, nesse concurso foi cobrada a lei 122 de 1994, a lei complementar, né, que é o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ter uma ideia, mais ou menos, de como a banca pode cobrar. Eu sei que faz tempo também, a banca evolui um pouco, muda um pouco o estilo de questão, mas a gente conhece a IDECAM, a gente sabe que para esse tipo de cargo ela mantém esse padrão, tá bom? Até porque vocês não vão precisar conhecer jurisprudência, né? Vocês vão precisar conhecer o que está escrito na lei. É isso, ponto final, tá bom? Então, além disso, eu trouxe outras questões para vocês, questões que eu fiz também, e algumas questões de outra banca para reforçar o conteúdo. Então, acredito que, com base nisso, a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, a Lei Complementar 122 de 1994. Essa lei estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos civis, então não entra aqui, não entram os militares, abrangendo autarquias e fundações públicas estaduais conforme a Constituição. Então, é um regime jurídico aplicável aos servidores da administração pública direta e das autarquias e fundações públicas, tá? As autarquias e fundações integram a administração pública indireta, tá bom? Então, assim, só para uma questão de compreensão melhor, a gente tem a administração pública direta, né? A administração pública direta é o Estado do Rio Grande do Norte, tá bom?
A administração pública direta, ela cria as entidades da administração pública indireta, tá bom? Então, o Estado do Rio Grande do Norte, ele cria autarquias como o IPERN, que é uma autarquia, cria autarquias e fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito público, assim como é o próprio Estado do Rio Grande do Norte, tá? E também é uma pessoa jurídica de direito público. Só para ressaltar aqui. Sendo assim, o regime é o mesmo, tá? O regime jurídico dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que serão vocês, das autarquias e das fundações, é o mesmo, perfeito? Que é baseado na Lei Complementar 122 de 94. Pessoal, existe a necessidade de vocês conhecerem algumas definições legais, tá bom? Então, tem esses conceitos que precisam ser compreendidos por vocês, porque tem muita chance de cair na prova. Então, o que é um servidor público? Parece até uma coisa besta, né? Mas para o direito, esses conceitos são bastante relevantes. Então, servidor público é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Sem problemas, né? E o que é um cargo público, gente? Precisa conhecer a letra da lei, não basta apenas entender, precisa saber o que a lei diz, porque isso já foi cobrado, inclusive, pela própria IDECAM. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades sob denominação própria, previstas na estrutura organizacional e a serem exercidas por um servidor. Então, vocês, quando passarem no concurso, irão ser investidos de um cargo público e terão essas atribuições próprias, tá? Bem, o cargo público, ele compõe uma classe. Então, a classe é o agrupamento de cargos da mesma natureza e do mesmo grau da responsabilidade, com igual padrão de vencimento. Então, vocês vão entrar numa classe e aí depois vocês poderão ser promovidos, serão promovidos, né, e mudarão de classe e assim por diante dentro da categoria que vocês irão integrar. A categoria funcional é o conjunto de classes da mesma profissão ou atividade, diversificadas entre si pelas atribuições e responsabilidades, segundo sua complexidade e grau hierárquico. O grupo é o conjunto de cargos isolados e categorias funcionais, então veja que vai aumentando, né? Então, cada um desses conceitos pertence a um outro conceito, é dentro, né, da ideia de um outro conceito. Então, o grupo, ele já é o conjunto desses cargos de categorias funcionais, ele já é algo maior. E segundo, né, a natureza da atividade ou o grau de conhecimento exigido para o exercício de suas atribuições. E o quadro é o geral. O quadro é o conjunto de todos os cargos de um poder ou um órgão equivalente, ou de um órgão de direção superior. Então, aqui, por exemplo, vocês irão compor o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. E vocês farão parte de um grupo ocupacional da saúde pública, que pode ser tanto de nível superior como de nível médio, ou nível básico. Então, o grupo, ele diz respeito a esse nível de escolaridade também, né? Ele também faz parte. Então, a gente tem o GNS, tem o GNM, tá? E, no caso aqui, eu trouxe o exemplo do cargo de enfermeiro. O cargo de enfermeiro, ele vai ter as diversas classes, né? Vocês vão entrar na classe A, mas vão ser promovidos a classe B, C e D. E vocês integrarão um grupo profissional, tá bom? Um grupo ocupacional. Bem, então nós temos os tipos de cargos públicos. Isso daqui eu vou deixar para vocês estudarem em casa, perfeito? Porque vocês precisam conhecer, tem chance de cair, mas a chance não é tão grande assim. É só para ressaltar que existem os cargos isolados, existem aqueles cargos que integram uma carreira. Tem o cargo de provimento efetivo,
que são aqueles que são ocupados por aquelas pessoas que são aprovadas no concurso público, como vocês serão, e terão estabilidade após o estágio probatório. E temos o cargo de provimento em comissão, que são aqueles de livre nomeação e exoneração, ocupados pelas pessoas que não foram aprovadas num concurso público e que vão assumir algumas funções de direção, assessoramento, de chefia, tá bom? O cargo em comissão serve para isso. Ele é de livre nomeação, livre exoneração, então não existe estabilidade, a pessoa pode ser nomeada através de um ato discricionário do gestor público, porém também a qualquer momento vai poder ser exonerada sem poder pleitear, né, qualquer outra garantia de estabilidade na justiça, feito pela própria natureza desse cargo. Tá bom? Bem, trouxe aqui uma questão da IDECAM, muito simples, mas que se você não conhece a lei, você, se não assistir a essa aula, também não vai saber responder. Então, olha só a questão. A Lei Complementar Estadual 122 de 1994 cuida do regime jurídico único dos servidores públicos. Aí ele quer saber se você sabe, né, que servidores são esses. E aí na A, B e C ele faz menção aos servidores civis e militares. Aí você já sabe que você deve eliminar essas alternativas, porque esse regime diz respeito apenas aos servidores públicos, estaduais, civis, que abrange também tanto a administração pública direta, quanto as autarquias e fundações públicas estaduais. Mais uma questão da IDECAM também do concurso da UERN. Ela exige de você o conhecimento do conceito, e aí não tem como fugir, tem que conhecer a letra da lei, porque se você não conhece a letra da lei, vai ser bem difícil você, por exemplo, diferenciar uma classe de um quadro, você pode confundir uma classe e um grupo, você pode confundir um conceito e outro. Então, vamos lá. Sobre os conceitos dados pela Lei Complementar número 122 de 94, relacione as colunas a seguir. Então, ele quer saber, né, qual é o quadro, classe, cargo público e grupo. Vamos ver o primeiro conceito. É o agrupamento de cargos da mesma natureza e do mesmo grau de responsabilidade, com igual padrão de vencimento. E aí? O que é que vocês colocariam? Talvez, se você não tiver lido a letra da lei, você fique pensando, será que é classe, será que é grupo? Não sei, estou em dúvida, né? Mas aqui vocês não estarão em dúvida, porque a gente acabou de ver, pessoal, que esse agrupamento de cargos da mesma natureza, do mesmo grau de responsabilidade, diz respeito à classe, né? Inclusive, está aqui, né, nos slides, depois vocês podem dar uma revisada. Primeiro slide é o agrupamento de cargos da mesma natureza e do mesmo grau de responsabilidade. Então, aqui vocês já sabendo um conceito, você já consegue responder a questão, né? Porque você já sabe que se o primeiro conceito diz respeito à classe, então só pode ser a alternativa C. Mas vamos ler as demais. É o conjunto de todos os cargos de um poder ou órgão equivalente, ou um órgão de direção superior, gente, quadro, tá? Só pode ser o quadro. Porque é o conjunto de todos os cargos de um poder ou de um órgão, gente. Por exemplo, vai ser o quadro de pessoal da CESAP. Então, é a totalidade. Então, é quadro. Então, 2, 1, é o conjunto de cargos isolados e categorias funcionais correlatas ou afins, segundo a natureza da atividade ou grau de conhecimentos exigido para o exercício de uma de suas atribuições. Então, aqui é o grupo. Conjunto de cargos isolados e categorias funcionais, por exemplo, vai ter o grupo de nível superior. Dentro desse grupo de nível superior vai ter vários cargos, várias categorias funcionais, tá bom? E o último, que é o conceito de cargo público, finalmente é o conjunto de atribuições e responsabilidades sob denominação própria previstas na estrutura organizacional a serem exercidos por um servidor.
tá bom? Então, gente, não é difícil. Porém, eu entendo que a linguagem jurídica, às vezes, não é aquela linguagem, né, muito fluida ou fácil de ler. Mas, se você lê e tem o agrupamento de cargos da mesma natureza, agrupamento de cargos da mesma natureza e mesmo grau de responsabilidade, então você já sabe que é o quê? Que é uma classe. Classe é agrupamento de cargos, né? Conjunto de todos os cargos, é quadro, não tem para onde correr. Conjunto de cargos isolados e categorias funcionais. Então, aqui no grupo, você não tem apenas cargos isolados, tem categorias também. Então, é um grupo, segundo a natureza da atividade e o grau de conhecimento exigido. Então, o grau de conhecimento exigido diz respeito também à escolaridade. Aí você já lembra do exemplo que eu dei, né? Do grupo de nível superior, grupo de nível médio, tá? Conjunto de cargos isolados, categorias, grupo. E o conjunto de atribuições e responsabilidade só pode ser o cargo, porque vai ser um núcleo só, né? Você não é o conjunto de cargos, é o conjunto de atribuições e responsabilidades sob denominação própria, a ser exercido por um servidor. Então, aqui, ó, servidor exerce o quê? Um cargo. Então, ó, pela lógica, você já consegue pelo menos, né, ter essas pistas aí para caso o conceito apareça na sua prova. E eu acho que tem chance de aparecer, por isso que eu destaquei essa questão aqui para vocês, tá bom? Por isso que eu coloquei o conceito nos termos da lei para vocês. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, não deixe de entrar em contato, tá? Estou à disposição, porque o nosso compromisso realmente é com a aprovação de vocês. Perfeito? Vamos lá. Provimento de cargos públicos. Gente, isso aqui também tem muita chance de cair. Provimento. O que é provimento? Ato de preenchimento de um cargo público. Ele pode acontecer de várias formas. Através de nomeação, quando vocês forem aprovados no concurso público, vocês serão nomeados para ocupar aquele cargo público que está vago. Promoção, né? Quando você tem uma elevação na sua carreira. A gente vai ver tudo isso. A lei, pessoal, fala de transferência. Lá na lei, quando ela traz a lista do que é provimento, dos tipos de provimento, ela vai trazer o nome lá no inciso 3, transferência. Porém, gente, a transferência é um ato inconstitucional, já considerado inconstitucional pelo próprio STF, e está na letra da lei. Infelizmente, algumas bancas, a despeito da inconstitucionalidade, da nulidade dessa norma, às vezes quer cobrar apenas para criar uma pegadinha, uma casca de banana para o candidato, porque não faz sentido você cobrar o assunto de transferência, se também é um artigo que já foi revogado, o artigo que trata sobre transferência e conceitua transferência na própria lei já foi revogado, porém, ele permanece lá no inciso da lista de provimento. Então, muito cuidado com isso. Não existe mais a possibilidade de transferência, tá? Transferência não é forma de provimento válido no nosso ordenamento jurídico, porém está na lista da lei que trata sobre tipos de provimento. Então, muito cuidado. Então, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. O resto é válido, o resto a gente vai estudar detalhadamente. Por que que eu ressaltei a questão da transferência, pessoal? Porque, como eu já falei, infelizmente, tem banca que cobra, né? Cobra, aí quais são os tipos de provimento? Aí, se a lei faz referência à transferência, aí ele vai lá e coloca na prova. Eu acho de quase uma vilania, né? Uma inutilidade, uma falta de, assim, eu discordo completamente com essa postura, mas precisamos estar preparados para isso. Assim como precisamos estar preparados para saber que é um tipo de provimento inválido, caso a banca cobre isso, gente, mas acredito que a banca não vai cobrar de vocês isso, porque isso é entendimento jurisprudencial e ela não vai adentrar nesses pontos, né? Até porque não precisa. Vamos lá. Bem,
para o provimento produzir efeitos, logicamente tem que ter publicação oficial em razão do princípio da publicidade. Para assumir o cargo, a pessoa precisa ter nacionalidade brasileira, inclusive nato, naturalizado, estar em gozo dos direitos políticos, estar com as obrigações eleitorais e militares, kits em dia, ter escolaridade compatível com o cargo, então se é de nível superior, precisa ter o diploma, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. É por isso que vocês vão passar por uma inspeção médica, necessariamente, por causa que a lei determina isso. Bem, a posse, a gente vai falar isso mais detalhadamente, tá? É o prazo, né, para posse é de 30 dias da data da nomeação, no caso de se tratar de nomeação, né, da pessoa que acabou de ser aprovada no concurso público. Mas lembre que também a gente tem outras formas de provimento, a gente já vai detalhar isso. É um prazo que pode ser prorrogado por mais de 30 dias. Gente, já vi a IDECAN cobrar isso. A IDECAN já cobrou o prazo de 30 dias. Numa questão muito fácil, que eu espero e desejo muito que caia para vocês. Então, qual é o prazo, né, em que deve ocorrer a posse? 30 dias. Aí ela colocou lá as opções 10 dias, 20 dias, 30, 40. Você, né, que já estudou, que assistiu essa aula, sabe que é 30 dias. Bem, vamos falar do concurso antes de adentrar nas formas de provimento, que já envolve a nomeação, né? Mas antes de você ser nomeado, você precisa passar no concurso público. O concurso público, pela lei, tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogável também por igual prazo de 2 anos. Então, quem é aprovado no concurso dentro das vagas tem o direito subjetivo à nomeação. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se tem 10 vagas no seu concurso e você foi aprovado em 5º lugar, ou até o 10º lugar, você tem um direito subjetivo, pode inclusive entrar com mandado de segurança, no caso de o prazo do concurso, da validade do concurso estar expirando e você não tiver sido convocado, nomeado. Então, é um direito subjetivo. Aí a lei, ela ainda ressalta o seguinte, ó, salvo situações de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, após manifestação do setor jurídico do órgão, cujas razões deverão ser publicadas no Diário Oficial. Isso que é uma situação muito excepcional, né? A gente pode pensar numa situação de pandemia, por exemplo, uma coisa muito, muito excepcional, mas esse direito subjetivo à nomeação de quem passa dentro das vagas é muito forte, está previsto na lei e a jurisprudência já é bem consolidada nesse sentido. Parágrafo 2º, respeitado o disposto no parágrafo anterior, havendo novo concurso para o mesmo cargo, os candidatos que nele se classificarem não podem ser nomeados antes de esgotar a lista dos classificados no anterior. Então, pessoal, é isso. Você tem direito subjetivo à nomeação. Se daqui a 2 anos fizerem um novo concurso, daqui a 3 anos fizerem um novo concurso para o seu cargo e você passou dentro das vagas nesse concurso 2025, você entra com mandado de segurança, porque você tem o direito de ser nomeado, já que você foi classificado, tá bom? Já que você está dentro das vagas. Gente, uma novidade, uma alteração da lei, como vocês podem ver, de 2024, tem muita chance de cair, muita chance, pessoal, preste muita atenção. Aqui é a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, antes dessa alteração, o percentual de reserva era de 5%. Está errado, hoje mudou. Se aparecer na sua prova 5%, você já coloca que está errado, você já elimina, porque o percentual é de 10% das vagas para pessoas com deficiência, perfeito? Então, elas vão ter uma lista própria, né? Tem a lista da ampla concorrência, tem a lista das pessoas negras e tem a lista das pessoas com deficiência, perfeito? Aqui, o artigo 12, ele é muito claro, ele especifica fortemente as pessoas com deficiência, por isso que eu ressaltei aqui para vocês, tá? Então, é o que você tem que ter em mente. A reserva de vaga para as pessoas com deficiência de 10%, elas terão uma lista própria.
E olha só que interessante. A lei, ela permite a realização de concurso específico para pessoas com deficiência, adaptado às respectivas condições de capacidade dessas pessoas, que é uma novidade muito interessante. Para o terceiro, na hipótese de não se classificarem os candidatos para todas as vagas, o saldo reverte para as demais. Então, se tiver 10 vagas para pessoas com deficiência, só forem aprovados duas pessoas nessas vagas, 2 candidatos. Então, aqui essas vagas serão ocupadas para o pessoal da ampla concorrência, por exemplo. Para a quarta, a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência é declarada por junta médica, pessoal. Junta médica oficial. Não vai ser declarada a compatibilidade pelo candidato. Vai ser declarada pela junta médica oficial e aí, contando, logicamente, se necessário, com o parecer de especialistas. Muita atenção, muita chance de cair esse artigo aqui. Pessoal, aqui, atenção para esses termos de nomeação, posse e exercício, são 3 momentos diferentes, são 3 atos, né, que a gente tem que se atentar para conseguir diferenciá-los e entender suas especificidades. Então, a nomeação, gente, é o ato administrativo unilateral de chamamento. A autoridade nomeante, que pode ser a governadora, né, de forma geral, mas esse é um ato que é passível de delegação. A autoridade nomeante, ela vai nomear as pessoas que foram aprovadas no concurso. Então, é um ato de chamamento, é um ato que goza de presunção de legitimidade, de validade. Então, a gente nunca vai presumir que a nomeação é inválida, a gente presume que ela é válida, porém, é uma presunção que a gente chama de relativa, porque admite prova em contrário. Então, se algum bonitinho passa na sua frente, é chamado na sua frente, você entra com mandado de segurança, porque você tem direito subjetivo a ser nomeado, porque o ato de nomeação daquela pessoa que foi nomeada na sua frente é um ato inválido. Então, o ato de nomeação goza de uma presunção, porém uma presunção relativa, passível, então, de prova em contrário. E aí a nomeação, gente, vai acontecer tanto para cargos efetivos, que é sobre os quais eu estou enfatizando neste momento, mas também para os cargos em comissão, tá? São aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, o cargo em comissão, a nomeação para esses cargos é um ato discricionário do administrador público. Ou seja, tem uma margem aí de liberdade do gestor para escolher a pessoa a ser nomeada. Logicamente que a Constituição limita, a lei limita, né? Você não pode também nomear todo seu direito. Lembrem também da súmula vinculante antinepotismo. Então, não se pode também nomear qualquer pessoa para esse tipo de cargo. Bem, a posse já é um segundo momento. E a lei, como eu já falei, diz que a posse tem que acontecer no prazo de 30 dias do ato de provimento. Que é esse ato de provimento, pessoal, pode ser a nomeação, como eu já falei, pode ser a eleição, se for no caso de mandato, uma coisa mais específica, né, designação ou aproveitamento. Esses são atos que geram a necessidade da posse, tá? O prazo é de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Veja só, pelo conceito da lei, a posse é o ato gerador da investidura no cargo, é um conceito bem próprio da nossa lei, acho que ele pode ser cobrado. Então, posse é ato gerador da investidura no cargo. Através da posse é que você será investido nesse cargo, você é nomeado, mas se você ainda não tomou posse, você não está investido no cargo. É um ato formal, expresso, não existe nomeação, não existe posse tácita, melhor dizendo. Você vai lá e assina, né, o termo de compromisso. Você pode assinar pessoalmente, mas a própria lei 122 admite uma posse por procuração. Então, você, né,
nomeado pode dar uma procuração com poderes especiais, ou seja, aquele procurador, aquele representante, ele tem que constar na procuração dele o poder especial de tomar posse. Então, a procuração tem que ser específica quanto a isso. No ato da posse, você vai ter que apresentar sua declaração de bens e valores, inclusive essa declaração vai ter que ser apresentada com regularidade posteriormente, né? É uma previsão também que consta até na lei de improbidade administrativa, declaração de não incompatibilidade. Existem alguns cargos que eles são passíveis de acumulação com outro cargo público, como a gente vai ver, né? Um cargo de enfermeiro pode ser acumulado, né, com outro cargo de enfermeiro, cargo de professor e enfermeiro. 2 cargos de professor podem ser acumulados pela previsão constitucional, mas nem todos os cargos podem ser acumulados, tá? Então, você tem que apresentar essa declaração de não incompatibilidade. Inspeção médica também, gente. Para tomar posse, você tem que passar por uma inspeção médica, porque a própria lei já prevê, como eu falei para vocês. Depois da posse, então, o servidor público terá o prazo de 30 dias para entrar em exercício. Então, aqui já é um terceiro momento. Posse não se confunde com exercício. É bem verdade que você pode entrar em exercício no mesmo dia da posse. Não tem nenhum problema. Porém, o prazo para a entrada em exercício é de 30 dias. E o que é entrada em exercício? É o efetivo desempenho da função, você começar a trabalhar. Né? Porque você pode tomar posse e ainda não trabalhar, ficar só lá com a posse. Você já é servidor público, mas você não entrou em exercício. Preste atenção, gente, numa coisa interessante aqui. Se você tomar posse e você não entra em exercício, então você vai ser exonerado, né, meu benzinho? Também não é assim. Então você tem um prazo de 30 dias. Se você, nesses 30 dias, não se digna a tomar posse do cargo, você será simplesmente exonerado no Diário Oficial, perfeito? Só que, se você não toma posse depois da sua nomeação, a gente não fala de exoneração. Digamos que a pessoa foi nomeada, mas ela, por algum motivo, não foi tomar posse. Esse ato de nomeação, então, fica sem efeitos, tá? Então, você só é exonerado depois que você tomar posse. Então, se você tomou posse e não entrou em exercício, então você vai ser exonerado. Mas se você foi nomeado e não tomou posse, esse ato de nomeação, ele fica ineficaz. É um ato ineficaz, tá? Você não pode dizer que a pessoa foi nomeada, não tomou posse e foi exonerada. Não. É o ato de nomeação se torna ineficaz. Agora, se a pessoa tomou posse, não entrou em exercício, então ela vai ser exonerada, tá bom? Inclusive de ofício, ou seja, não precisa de provocação. Então, é o prazo de 30 dias do ato de readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção, redistribuição ou relotação, tá? E do ato da posse, né? Da posse, com certeza. Tá bom? E não tem prorrogação, tá? Esse é o prazo de 30 dias, sem prorrogação. Perfeito. Gente, olha só que coisa, né? Eu falei para vocês. Gente, prestem atenção aqui na letra da lei. Coloquei essa questão aqui exatamente para que vocês vejam, né? Como a banca, ela pode ser ruinzinha. Gente, olha o que é que diz essa questão. Mas antes de mostrar a questão, eu quero ressaltar a importância de vocês darem uma olhadinha na letra da lei, tá bom? Inclusive, eu vou só verificar aqui rapidinho se eu coloquei. Tá aqui, ó. Eu ainda não falei de promoção, né? Ou seja, essa questão ela está vindo antes do tempo. Então, vamos deixá-la em stand-by por enquanto. Essa questão não era para estar aqui, depois eu conserto nos slides, porém, já já a gente volta para ela, só para deixar vocês assim, né? Ansiosos. Vamos lá. Gente, preste atenção, olha, vamos fazer essas outras. A nomeação poderá se dar tanto em caráter efetivo, é para dizer se é verdadeiro ou falso, tá? A nomeação poderá se dar tanto em caráter efetivo quanto em comissão, dependendo ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos. E aí, certo ou errado?
Se você vai com muita sede ao pote, não pensa direito, você vai dizer que está certo, né? Porém, está errado. Por quê? Porque a nomeação do cargo em comissão não vai se dar após concurso público. Lembram que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre demissão. Então, não tem concurso público para cargo em comissão, tá? Agora, lembrem, uma coisa é cargo em comissão, outra coisa é função comissionada. Por quê? O que diferença é essa? O cargo em comissão é ocupado por alguém que não fez concurso público. A função comissionada é uma função de direção, chefia e assessoramento que é ocupada por um servidor efetivo. A pessoa é servidora pública de caráter efetivo, então ela vai assumir uma direção, uma gerência, né, uma assessoria lá, um cargo, uma função comissionada, tá? Mas o cargo comissionado, ele é ocupado por pessoas que não foram aprovadas em concurso público prévio, tá bom? Então, essa afirmativa está falsa, falsa, falsa. Bem, próxima afirmativa. A posse do servidor público deve ocorrer no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da data de publicação do ato de nomeação. E aí? A posse no prazo improrrogável de 30 dias. O que é que vocês me dizem? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque a posse, o prazo da posse é prorrogável por mais 30 dias, a pedido do interessado, viu? A prorrogação não é por interesse da administração pública, a prorrogação é a pedido do interessado. Então, lembrem que o prazo de exercício que é improrrogável, para o exercício é improrrogável, mas a posse, o prazo da posse pode ser prorrogado por mais 30 dias. Então, segunda afirmativa está falsa. Após regular aprovação em concurso público, Arlete foi nomeada e empossada em cargo público no Estado. Nesse caso, será de 30 dias úteis o prazo para Arlete entrar em exercício, contado já a data da posse. E aí, meu povo? Verdadeiro ou falso? Gente, cuidado para não achar que isso é verdade, viu? Cuidado para não achar. Porque o prazo de 30 dias não é contado em dias úteis. É um prazo corrido, tá bom? Prazo corrido. É tanto que a própria lei fala sobre isso, né? Depois eu vou até inserir aqui para vocês, tá bom? Então, a afirmativa está errada também. Vamos lá. Próxima questão. De acordo com a Lei Complementar número 122/94, no que se refere à reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos promovidos pela administração pública, o percentual mínimo de reserva de vagas para pessoas com deficiência é de 5%. E aí? De 5%. Pessoal, inclusive, o que vocês podem fazer também, né, até para facilitar para vocês, é pausar o vídeo e ler a pergunta, né, e depois tentar responder antes de eu falar, que aí já facilita para vocês. Gente, o percentual não é de 5%, né? Lembra que eu falei a mudança, a alteração recente. Essa questão tem muita chance de cair porque foi uma alteração recente. O percentual não é mais de 5%. O percentual agora é de 10%. Muito bem. Vamos lá, então a A está errada. B, a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência do candidato será declarada pelo próprio candidato no momento da inscrição. O que é que vocês acham? O candidato diz, a minha deficiência é compatível com o cargo, então ele vai ter esse direito, né, de concorrer àquela vaga. Não, né? Como eu já falei aqui mais uma vez, quem vai dizer se existe compatibilidade ou não é uma junta médica oficial. Parágrafo 4º do artigo 12.
Próxima alternativa, caso todas as vagas reservadas não sejam preenchidas por candidatos com deficiência aprovados, o saldo será revertido para ampla concorrência. E aí, verdadeiro ou falso? Tem algum erro aqui? Não, né? Verdadeiro. Então, se tinham 10 vagas e só 2 pessoas passaram para essas vagas, então o resto das vagas vão ser revertidas para ampla concorrência. D, as pessoas com deficiência aprovadas serão classificadas na mesma lista dos demais candidatos. Falso, tem lista própria, como eu já falei, inclusive, eu estou ressaltando aqui, estou mostrando para vocês, porque para vocês saberem que tudo está muito especificado na lei, é a letra da lei, propriamente. Essa questão é uma questão que eu fiz mesmo, mas tem chance de cair. Não é permitida a realização de concurso específico adaptado para candidatos com deficiência, independentemente da natureza da deficiência. E aí, gente? Intuitivamente, talvez você poderia pensar que estaria certo, né? Mas não está, porque a lei ela é muito clara. Em casos especiais, né, em casos específicos, atendida a natureza da deficiência, é lista a realização de concurso específico. Então, é possível ter um concurso específico só para pessoas que tenham alguma deficiência, né? A depender da natureza, então, a depender do caso. É uma possibilidade, né? Algo que a lei permite. Então, alternativa certa, alternativa C. Muito bem, C de casa. Vamos lá. Próxima questão. Sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos da CESAP-RN, conforme o artigo 7º, parágrafo 3º da lei complementar em questão, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Eu até fiz outra questão sobre o mesmo tema, para reforçar com vocês esse assunto. Então, a reserva mínima de vagas para pessoas com deficiência em concurso é de 10%. E aí, verdadeiro ou falso? Vocês já sabem que é verdadeiro, muito bem. Tá verdadeiro. Os candidatos com deficiência inscritos em concursos públicos são classificados em lista própria. Muito bem, verdadeiro, né? A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as ações de cargo por junta médica oficial, podendo contar com parecer de especialistas se necessário. E aí? Verdadeiro ou falso, gente? A gente acabou de falar sobre isso, né? Muito bem, verdadeiro. E 4, se não houver candidatos com deficiência aprovados para todas as vagas reservadas, essas serão anuladas e não poderão ser ocupadas por candidatos da ampla concorrência. Falso. As vagas não ocupadas serão revertidas para a ampla concorrência. Então, 4 está falsa. A alternativa que você deve marcar, então, é 1, 2 e 3, alternativa C. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Carga horária. Qual será a carga horária de trabalho de vocês? 40 horas semanais de trabalho? Salvo-se lei específica da sua categoria, por exemplo, previr uma outra carga horária. Se essa lei previr, então é possível que não seja apenas 40 horas, seja menos, enfim, vai depender do caso, né? Tem uma pessoa que trabalha em regime de plantão, mas, de forma geral, são 40 horas semanais de trabalho. Não são 44, então, se a lei perguntar, cuidado, porque ela pode colocar 44 horas como regra geral e não vai ser, tá bom? Então, ela também pode colocar 40 horas semanais, sem possibilidade de lei especial tratar de forma diversa, vai estar errado, porque a lei especial pode estabelecer, né, uma lei de uma categoria, por exemplo, pode estabelecer uma outra carga horária. Quando ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou chefia, o servidor fica sujeito a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, se você tem um cargo em comissão, ou se você tem uma função comissionada, você vai passar num concurso público e vai assumir uma função de direção ou chefia, você vai ter um regime integral de dedicação, tá? Cuidado aí, atenção.
Gente, estágio probatório. Vocês vão ser aprovados no concurso, serão nomeados, tomarão posse, entrarão em exercício, e então iniciará o estágio probatório de vocês. A lei fala que o estágio probatório tem um prazo de 24 meses. Ela nem fala em anos. Ela fala que o período do estágio probatório é de 24 meses, durante o qual sua aptidão para o desempenho do cargo é objetivo de avaliação, é objeto de avaliação. E aqui tem uma lista dos critérios, dos fatores que serão utilizados para avaliação. Então, assiduidade, né, se você vai trabalhar, ou se você falta muito, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, tudo isso que a gente espera do servidor público, não é mesmo? Produtividade, que isso gera eficiência, né? Produtividade, responsabilidade, probidade e interesse pelo serviço. Faz sentido, né? Isso a gente espera que o servidor público tenha. Venhamos e convenhamos, tá bom? Só que, atenção, nós temos um problema aqui. Por quê? O artigo 41 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aqui ele vai falar que a estabilidade vem após 3 anos de efetivo exercício. A lei vai falar que o estágio probatório é de 24 meses. E lá na frente, ela vai falar que o servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo e confirmado no estágio probatório, que a lei diz que é de 24 meses, adquire estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo exercício. Gente, preste atenção, né? Números diferentes aqui. Eu sei que 24 meses é a mesma coisa que 2 anos. Porém, para esta banca, você precisa ter atenção. Porque se a lei fala que o estágio probatório é de 24 meses, você tem que colocar que é de 24 meses. A banca, gente, infelizmente isso acontece. Eu acho uma grande falta de noção. Para mim não faz nenhum sentido. Mas a banca, ela pode colocar, segundo a lei complementar 122 de 94, o estágio 2 anos. Aí se tiver outra alternativa de 24 meses, aí você vai ter que colocar 24 meses, tá bom? E às vezes a banca não anula uma questão dessa. Estágio probatório, a lei fala que é de 24 meses. E a estabilidade, pela lei 122 de 94, é de 2 anos. Só que eu falei para vocês que a Constituição fala que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Gente, então, veja só, o que prevalece, logicamente, é a Constituição. Então, a estabilidade não vai vir depois de 2 anos para vocês, ela vai vir depois de 3 anos. O problema que a gente tem é se a lei, ela for específica em dizer, segundo, se a lei não, né, se a questão da prova, ela disser, segundo dispõe a lei complementar 122 de 94, aí o estágio probatório que está escrito na lei é de 24 meses. A gente sabe que vai ser 3 anos, pela Constituição, tá? Então, atenção com isso. Eu sei que é chato, porém, é uma realidade que eu preciso alertar vocês. Espero que a banca não faça isso, até porque não precisa, né? Se vocês vão passar 3 anos de estágio probatório, se essa é a realidade, se isso é o que diz a Constituição, não precisa cobrar de forma diferente. Porém, estou chamando a atenção para vocês acerca disso, até porque isso pode valer uma questão. Isso é o que as bancas costumam fazer quando elas querem colocar uma casca de banana no candidato. Elas cobram exatamente o que está escrito na lei. Mas para fazer isso, ela tem que dizer, segundo a lei, segundo dispõe a lei complementar 122 de 94. Tá bom? Espero que isso não aconteça, tá? Gente, esses fatores aqui são importantes de vocês lembrarem. Já vi, inclusive, questão, não só uma, vi várias questões que cobram quais são os critérios de avaliação do desempenho para a
finalização e para aprovação no estágio probatório. Preste atenção, essa avaliação de desempenho, ela é instaurada 4 meses antes do fim do estágio probatório, 4 meses antes do fim o período do estágio. Nesse período de 4 meses, a avaliação ela continua, tá? O parágrafo 2º fala: a apuração dos fatores enumerados não se interrompe durante o prazo do parágrafo anterior, enquanto não homologada a avaliação. Então, a avaliação começou, tá lá, né? Os seus chefes fazendo, né? A comissão, né? Melhor dizendo, a comissão responsável vai elaborar essa avaliação, vai fazer, vai aplicar, vai analisar. Só que a instauração não acaba com a avaliação, com a apuração desses fatores. Então, a apuração não se interrompe com a instauração da avaliação de desempenho pela comissão responsável, devendo o órgão de pessoal comunicar à autoridade ali prevista o resultado das novas observações realizadas. Então, você vai continuar sendo avaliado, inclusive, nesse período de 4 meses. Gente, quando a lei fala assim, preste atenção, artigo 20, parágrafo 1º, avaliação de desempenho processada na forma definida em regulamento, com resguardo do direito de defesa, certo? Então, o servidor ele vai poder se defender de algum ponto que ele considera equivocado, colocado na avaliação de desempenho, é instaurada 4 meses antes de fim do período do estágio, sendo seu resultado submetido pelo setor de pessoal ao dirigente da unidade administrativa, para, conforme o caso, confirmar o estagiário ou propor sua exoneração. Gente, quando ele fala de estagiário, aqui vocês entendem que é o servidor que está sendo avaliado, tá? Por favor, porque em outro momento a lei também vai falar de estagiário, mas não confundam. Quando a lei se refere ao estagiário, é exatamente esse servidor aprovado que está em estágio probatório, tá? Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, então ele será exonerado, como diz o parágrafo 3º. Já eu vou falar sobre recondução, tá? Porque, assim, às vezes a pessoa já tem um cargo público e aí ela pede vacância desse cargo para assumir um outro concurso. Se essa pessoa, nesse segundo concurso que ela foi assumir, que ela passou e foi assumir, se ela não for aprovada no estágio probatório, então, esta pessoa, ela pode ser reconduzida ao seu cargo anterior. Existe essa possibilidade, seja na lei federal, mas aqui na lei estadual também existe. Perfeito? Quando a gente for falar de recondução, eu vou ressaltar também esse ponto. Mas, digamos que você seja servidor do Tribunal de Justiça, digamos, e você seja aprovado no concurso da CESAP, e você não pode acumular, digamos que é um caso que não admite acumulação. Então, você vai pedir vacância do seu cargo lá no Tribunal de Justiça, vai assumir na CESAP. Se você não for aprovado no estágio probatório, você pode ficar tranquila, porque será reconduzido para o seu cargo anteriormente ocupado. Muito bem. Isso aqui eu já falei, gente. A lei 122 fala que a estabilidade vem após 2 anos de efetivo exercício em contrariedade, em violação ao que está na Constituição, mas também porque, gente, essa alteração no artigo 41 da Constituição Federal veio em 98 e é a nossa lei de 94, e depois não foi alterada. Nesse aspecto, tá? Ela sofreu algumas reformas e alterações, mas não nesse artigo. E aí você precisa saber, tá? 2 anos, gente, 2 anos, aqui. Na letra da lei, tá certo? Se ele pedir a letra da lei 122, você tem que saber que a aquisição de estabilidade vem após 2 anos. Tá? Eu sei que o estágio probatório é de 24 meses, segundo a lei,
mas tem que ter atenção, tá? Se ele estiver cobrando 24 meses ou 2 anos, no caso da estabilidade, você coloca que tem 2 anos, tá? Porque é a letra da lei, o servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo e confirmado no estágio probatório, adquire, o estágio probatório que é de 24 meses, adquire estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo exercício. É o que está na lei, tá? Aqui eu estou chamando a atenção. Eu espero que a banca não seja assim, ela não cobre dessa forma, né? Porém, precisamos ter atenção. O servidor estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa, para evitar a arbitrariedade. Pessoal, perceba que é essa a essência da estabilidade do servidor público, que tanta gente busca e quer ter. É exatamente você ter essa segurança a mais. Não significa que você não possa ser demitido, porque ao responder um processo administrativo disciplinar e ao verificar as hipóteses de demissão, o servidor, ele vai ser demitido, ele vai perder o cargo. Mas para ele perder, não depende apenas de uma avaliação arbitrária do seu chefe. Precisa ter um processo administrativo disciplinar com direito ao contraditório e à ampla defesa, ou de uma sentença judicial transitada em julgado. Tá bom? Qualquer um, ou seja no processo administrativo disciplinar, ou seja na sentença judicial transitada em julgado, o servidor, ele vai poder sim ser demitido e então perder o seu cargo. Tá bom? Vamos lá, então, continuando. Da promoção. Gente, a promoção é a elevação do servidor na carreira pela passagem à classe superior. Então, a gente viu que existem várias classes dentro de um grupo, e aí, a classe A, B, C, D, após 2 anos, vai acontecer essa promoção, tá? Os critérios utilizados são de antiguidade e merecimento, alternadamente, a começar pelo primeiro, reservando-se ao segundo, porém, 2/3 da classe final. Então, começa pela antiguidade, depois merecimento, e tem essa reserva de 2/3 da classe final. Gente, caiu a IDECAN cobrou exatamente esse parágrafo primeiro, naquela questão que eu mencionei anteriormente. Então, vamos voltar aqui. A promoção é a elevação do servidor na carreira pela passagem à classe superior imediata da respectiva categoria funcional. A promoção realiza-se pelos critérios de antiguidade, de classe e merecimento, alternadamente. A começar pelo primeiro, letra, gente, igual, não tem aqui, não mudou nada. Reservando-se ao segundo, porém, aí coloca lá o espaçozinho, né? Muito assim, né? Demonstra a ruindade do avaliador, mas tem que lembrar, né? 2/3 da classe final. Gente, se você não ler a lei, vai ser difícil. Se você não tiver a memória visual do que diz a lei, porque aí se você não, aí você vai ficar em dúvida, será que é 1/3, 1/4? Não vai saber. Então, é 2/3, gente, letra da lei, não tem o que fazer, tá? 2/3 aqui da classe final. Espero estar ajudando vocês, tá, pessoal, nesse processo. Qualquer dúvida, pode mandar. Da transferência, pronto, já falei que a transferência é um ato de provimento considerado inválido, inconstitucional pelo STF. O artigo 23, então, foi revogado pela Lei Complementar 308/2005, porém, continua lá na listinha dos atos. Então, atenção para isso. Readaptação é a investidura de servidor ocupante de cargo efetivo em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido sua capacidade física ou mental verificada em inspeção de saúde. Então, digamos que por uma questão de doença ou acidente, enfim, qualquer outra circunstância, o servidor público ele tenha tido uma redução da sua capacidade física e mental, e ele não pode mais atuar no cargo que ele atuava. Então, a administração pública vai tentar readaptá-lo. Agora, se
se verificar que é impossível a sua readaptação, porque não existe, ele não consegue exercer um outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis, ele vai ser aposentado, tá? Vai ser uma aposentadoria permanente aqui. É por uma questão de doença, né? Que a gente chamava, antes da emenda constitucional, de aposentadoria por invalidez, a emenda constitucional 103, né? Segundo a readaptação efetiva sem cargos de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Então, assim, se ele está num cargo de nível básico, ele não pode ser readaptado para um cargo de nível médio ou superior, né? Isso não cabe pela lei, tem que ter atenção. Então, se a gente tem, por exemplo, um motorista concursado, tem um cargo efetivo, e aí ele sofre um acidente, ele não consegue mais dirigir, ou mesmo por uma doença que ele adquire, evolui, então ele vai ser readaptado. Se não houver nenhum cargo que afim, né, de atribuições afins, então, se ele não puder assumir nenhum outro cargo lá na administração pública, ele será aposentado. Reversão. Gente, a reversão vai acontecer no caso do servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial observar que não existe mais motivo para ele estar aposentado. Ele pode ter se recuperado da doença, ele pode ter se recuperado de alguma forma da doença ou do problema de saúde que o levou à aposentadoria por invalidez, tá? Então, nesse caso, vai haver a reversão. Como a administração pública pode, de forma regular, chamar, convocar esse servidor aposentado por invalidez, né? Ela faz isso, ela vai fazer. Chamar para avaliar se subsistem os motivos de aposentadoria, então ele sendo chamado. E a junta médica verificar que não existe mais, que ele pode trabalhar normalmente, que ele está melhor, então vai acontecer a reversão. A reversão, ela vai se efetivar no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Então, ele não pode ser revertido para assumir um outro cargo. Ele vai ter que assumir o mesmo cargo ou um cargo que ele surge depois da transformação do cargo que ele assumia. Então, pode ser, por exemplo, que um cargo de auxiliar tenha sido transformado num cargo de assistente, digamos assim, um exemplo. Se houve essa transformação, um cargo de auxiliar de saúde foi transformado num cargo de assistente de saúde, logicamente respeitando a Constituição, né? Ele vai ocupar o cargo de assistente em saúde porque foi o cargo que resultou da sua transformação. Se, no entanto, o cargo que ele assumia já está ocupado por outra pessoa, o servidor vai exercer suas atribuições como excedente. Esse servidor que estava aposentado, ele vai ter que voltar a trabalhar, mesmo que ele não queira. E se não tiver vaga para ele trabalhar, ele está dizendo, se não tem vaga, pois ele vai trabalhar como excedente, até aparecer a vaga. O que ele não vai fazer é ficar em casa. Gente, a reversão não pode acontecer para pessoas com mais de 70 anos de idade, mesmo que a pessoa tenha melhorado da sua condição de saúde. Ela pode estar boazinha, mas se já tiver completado 70 anos de idade, não vai poder acontecer essa reversão. O prazo para o exercício, o efetivo exercício, né, para ele voltar a trabalhar é de 30 dias, sob pena de cassação de aposentadoria. Então, a junta médica verifica que ele está bem, pode voltar a trabalhar. Porém, ele não volta no prazo de 30 dias, se faz de doido, e vai se abrir um processo administrativo disciplinar e ele vai poder ter, sim, a sua aposentadoria cassada. Perfeito, gente? Continuemos, então. Reintegração. Reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial,
com a reconstituição da respectiva carreira e o ressarcimento de todas as vantagens. O que é isso, meu Deus? Gente, a administração pública, ela pode errar, tá? A administração pública, ela pode errar. E no caso dela errar, por exemplo, ela pode demitir, a partir desse erro, ela pode demitir de forma injusta um servidor público. Então, o servidor público, ele foi acusado, foi investigado, passou pelo processo administrativo disciplinar, e pelo relatório, né, da comissão, pela decisão final da autoridade, ele foi demitido, porque, supostamente, ele teria desviado recursos do órgão, digamos. Só que depois ele entra na justiça e ele diz, não, isso foi injusto, isso não aconteceu. E ele consegue provar isso, ou na justiça, ou na própria administração pública. Se ele consegue provar que a demissão dele foi injusta, que ela deve ser declarada nula, então ele vai voltar por cima da carne seca, viu? Ele vai voltar por cima da carne seca por quê? Porque vai acontecer o ressarcimento de todas as suas vantagens. Então, tudo que ele tem, é por isso que eu coloquei essa bolsinha aqui de dinheiro, né, para chamar a atenção de vocês. Então, todas as suas vantagens serão ressarcidas. Os valores que ele teria que receber durante o período em que ele, né, sofreu as consequências da sua demissão injusta, ele vai receber, tá bom? Veja que ele vai ter o direito de voltar para o mesmo cargo que ele ocupava ou o restante da sua transformação. Inclusive, gente, aí na próxima aula, né, já deu 1 hora, eu acho que de aula, daqui a pouquinho eu volto, então, para explicar melhor essa questão da reintegração, tá, gente? Só um minutinho.